Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 633 Divindade quebrada. Mistaken Smile conseguiu derrotar sua imagem espelhada naquela época? Como ele fez isso? Ni Yan não pôde deixar de pensar. O tempo estava passando. Logo, os efeitos do Shadow Waltz iriam acabar. Dando uma olhada na área de animais de estimação, não tinha nem tempo o suficiente para convocar o dragão de asas negras. O que eu posso fazer para vencer? Ni Yan de repente pensou no seu anel fiandeira de seda, anel saltador, e outros itens especiais. Imagens espelhadas eram geralmente incapazes de usar itens já que seu processo de pensamento não podia atingir o nível de um humano. Uma ideia estranha tomou forma na cabeça de Ni Yan. Ele rangeu os dentes. Não custa nada tentar. Eu já avancei para dançarino luminoso de qualquer maneira. Mesmo se eu morrer aqui, não é como se o sistema me pedisse para devolver o título. Ni Yan pegou emprestado o stealth impenetrável do Shadow Waltz para se aproximar da sua imagem espelhada. Ele se aproximou cada vez mais. Apenas 5 metros separavam os dois. A imagem espelhada de repente ficou vigilante, como se pudesse sentir o avanço de Ni Yan, e começou a olhar em volta. Ni Yan prendeu a respiração apressadamente. Ao permanecer perfeitamente imóvel, sua camuflagem aumentaria em 300% para 1200. Ele não seria detectado em circunstâncias normais. Após não encontrar nada, a imagem espelhada retornou ao estado ocioso. Nesse momento, Ni Yan disparou como uma flecha e esfaqueou a espada de Zenard em direção às costas da imagem espelhada. No momento em que a imagem espelhada estava prestes a ser perfurada, de repente ela se virou e brandiu sua própria espada de Zenard. KLANG. Bloqueou o ataque de Ni Yan. Esse era apenas o movimento de abertura. Ni Yan seguiu com um golpe de cotovelo no peito da imagem espelhada. A imagem espelhada inclinou-se para o lado, evadindo o ataque, depois torceu o corpo e retalhou com um reverse grip backstab. Os dois trocaram vários golpes em um flash. Ni Yan ainda podia acompanhar os ataques da imagem espelhada a curto prazo. De repente a imagem espelhada cortou em direção à testa de Ni Yan. Swift Retreat. A velocidade de movimento de Ni Yan aumentou bruscamente quando ele recuou vários passos. O ataque falhou. Sem dar tempo para reagir, ele disparou uma linha de seda na mão da imagem espelhada. Com a mão presa, a imagem espelhada tentou cortar a linha de seda com sua adaga. Ni Yan sacudiu o pulso, afastando a mão do caminho. Ele então saltou sobre a cabeça da imagem espelhada com o anel saltador, puxando o braço para trás das costas. A imagem espelhada tentou se virar, mas era tarde demais. Ni Yan já havia começado a circundá-lo, enrolando-o na linha de seda e o transformando em um casulo humano. Embora tenha conseguido cortar alguns fios, estava cada vez mais atado até não conseguir mais se mover. Vendo a imagem espelhada imobilizada, Ni Yan fechou por trás e atacou com backbreaker. A imagem espelhada estava aleijada. Elbow Strike. Roundhouse Kick. Reverse Grip Backstab. Ni Yan habilmente vinculou suas técnicas, causando um incrível dano explosivo e eliminando instantaneamente toda a vida da imagem espelhada. A imagem espelhada caiu no chão e desapareceu, lentamente deixando para trás um cristal do tamanho de um polegar que brilhava com uma luz esmeralda. Estava coberto de fraturas. Ni Yan pegou o cristal e examinou. Divindade quebrada, lendário divino. Quantidade, 1/5. Ni Yan inspecionou cuidadosamente a divindade quebrada. Ele podia dizer que continha um poder formidável por dentro, mas fora isso, nada mais. Divindade. Ni Yan franziu as sobrancelhas. Ele havia lido uma descrição sobre divindades em um livro de história antiga. Era um item que continha o poder de Deus. Quanto mais poderoso era o Deus, semelhante aos núcleos dos monstros como o dragão de asas negras. No entanto, divindades estavam definitivamente em um nível mais alto. Divindade quebrada? Me pergunto para que serve. Ni Yan estava cheio de dúvidas. Era provavelmente um item para desencadear uma missão. Já que era lendário divino, definitivamente não era lixo. Ele guardou em um canto da bolsa. Com sorte ele acharia um uso para isso mais tarde. Além da divindade quebrada, uma nova skill apareceu na janela de skills de Ni Yan. Shadow Clone. Convoque um clone das sombras com 130% dos status do jogador. Duração: 2 horas. Cooldown: 5 dias. Esse clone das sombras era a imagem espelhada que ele acabou de matar. Tinha todas as skills de Ni Yan e status 30% mais altas. A única desvantagem era que ele precisava do seu controle. Não era tão livre como o corpo principal. O Shadow Clone tinha incríveis proezas de batalha que não podiam ser menosprezadas. A duração de 2 horas era mais que suficiente para Ni Yan realizar muitas coisas. Com um poderoso trunfo como esse, ele poderia mudar a maré da batalha em um momento crucial. Desde que ele soubesse uma skill, a imagem espelhada saberia também. Tinha apenas 10 slots de espaço no inventário. Embora não fosse muito, ele não se importava. Afinal, ele não tinha planos de torná-lo uma mula de carga. Depois de verificar seus muitos despojos, Ni Yan caminhou mais fundo no coração do mundo. As muralhas do castelo estavam cobertas de gravuras, contando a história da Guerra dos Deuses. Os deuses possuíam várias das mesmas falhas dos mortais.
Guerra era inevitável. Pelo bem do território e crentes, brigas constantes irromperam, até que um dia, as chamas da guerra varreram todo o continente. Havia apenas um resultado possível: destruição completa e absoluta. Apenas alguns deuses sobreviveram no final, como o rei dragão Zenard e o deus da guerra Kelo, que continuaram a governar sobre o mundo até o próprio perecer. Embora o ceifador tenha recebido muitos em seu reino, a luta nunca terminou verdadeiramente. Até hoje os seguidores desses deuses ainda massacravam uns aos outros em nome de suas respectivas causas. Ni Yan olhou ao redor nessas histórias antigas contadas nesses murais. Ele descobriu que as divindades desses deuses caídos haviam se quebrado em fragmentos e foram espalhados por todo o mundo. Ni Yan realmente queria saber para que essas divindades eram usadas. No entanto, ele não conseguiu recolher nenhuma informação dos murais. Ele teria que restaurar uma divindade para desencadear a missão? Por enquanto, Ni Yan só podia adivinhar aleatoriamente o uso de uma divindade. Talvez ele pudesse fazer alguma pesquisa depois de sair deste mapa. Depois de verificar que não havia perdido nada, Ni Yan seguiu seus passos de volta para a entrada. Deixando esse castelo enorme, ele pulou do coração do mundo. Após uma queda livre de 5 minutos, ele ativou a joia Federfall e diminuiu a velocidade da descida. Ni Yan se sentiu como um novo homem depois de avançar com sucesso para Dançarino Luminoso, como se o poder estivesse transbordando através de cada centímetro de seu corpo. Eu aposto que posso facilmente derrotar monstros de rank 4 agora. Vamos achar um. Eu não vou ter certeza, se não tentar.